Esse vídeo aqui não é um vídeo para trazer debates sobre possíveis contratações, o que o Vasco está formando para 2023. É simplesmente para homenagear, uma homenagem singela de um cara que se formou vascaíno muito pelo Roberto Dinamite. Então, queria deixar mais uma vez aí um abraço para a família, que passe por esse momento aí e saiba que Roberto Dinamite vai ser sempre lembrado como o maior, independente das gerações que viram, o maior ídolo da história do Vasco da Gama. Um ídolo que se formou, que se tornou presidente, que conseguiu levar o Vasco ao topo nacional de novo, como campeão da Copa do Brasil de 2011, vice-campeão brasileiro de 2011 também, chegando às quartas de final, sendo roubado pelo Corinthians, tudo com o Roberto Dinamite presidente, e ele conseguiu levar o Vasco ao top de novo nacional, depois de alguns anos. Eu sou de uma época que o Roberto Dinamite já estava na reta final da sua carreira, vi o ano de 92, ele, lembrando de flashes, né, ele sendo campeão carioca com o Vasco em São Januário, quando surgia Edmundo, surgia outros grandes talentos aí do Vasco, como Pimentel também, logo no ano seguinte subindo para o profissional. A minha geração é a geração do Edmundo, Valdir, Jardel, foi a minha geração que eu comecei a ver esses caras, e Roberto Dinamite eu só conheci, infelizmente, por gols vendo vídeos, e eu peguei aquela fita e eu via a exaustão, porque eu não acreditava que um cara podia fazer tanto, tão absurdamente contra rivais locais, times nacionais, e levar o Vasco a um nível que até então eu não conhecia. Foi meu primeiro grande ídolo, assim, de ver o que ele poderia fazer com a camisa do Vasco. E essa fita eu lembro de ver, todo dia eu botava ela e via do início ao fim, no dia seguinte eu ia lá, via de novo e ficava parado, comia pipoquinha, sentava. Eu criança, eu com 10 anos sentava vendo aquilo, eu falava, caramba, eu quero torcer para caras que façam isso, quero torcer para esse time para ver caras fazerem isso. E isso não foi por falta de incentivo, de tios, de primos, de que torciam para outros times, ver Zico, ver Rivelino, ver os vídeos mais antigos ainda, mais saudosistas, do Garrincha, do Newton Santos, e o Roberto Dinamite me encantou de uma forma, simplesmente pelo ser humano que ele era. Que eu via também entrevistas, nessa mesma fita que eu pude avaliar e ver os gols, eu via entrevistas dele. Eu vi o ser humano maravilhoso que ele poderia ser, que ele era, na verdade. Sempre foi. Acima de qualquer atleta, ele era um grande ser humano. Então, esse momento do início dos anos 90 me fez ser o vascaíno que eu sou hoje, assim, que ama esse clube acima de qualquer coisa, que se dispôs a fazer um canal para falar sobre o Vasco, e muito se deve ao grande ídolo Roberto Dinamite, que se despede hoje. Queria deixar aqui um grande abraço para todos os parentes, né, que obviamente sentem mais a partir do nosso Roberto, mas queria também contar um pouco do que eu via de conversar com pessoas mais velhas, mais antigas, mais experientes do que eu, nesse período de torcedor. Eu sentava com flamenguistas, com tricolores, e os flamenguistas que viveram um ano dourado, anos 80, ali falavam, Roberto Dinamite era o Vasco, e quando o Vasco enfrentava o Flamengo, o time do Flamengo se preocupava, porque era muito difícil ganhar do Vasco, era o time mais difícil de ganhar, porque o Roberto Dinamite sempre deixava sua marca, e o Flamengo dos anos 80. Então o Roberto Dinamite, que quebrou paradigmas, porque até fazer o gol de voleio, de balãozinho no Osmar Guarnelli, e fazer o gol em cima do Botafogo no Carioca, ele era considerado um jogador caneleiro, bronco, que não tinha habilidade. Então o Roberto Dinamite sempre foi esse cara que lutou para mostrar o que ele era na verdade, um grandíssimo jogador, independente da falta ou não de habilidade, mais habilidade ou menos habilidade, ele era um cara que sempre mostrava desempenho. Esse gol do Osmar Guarnelli mostrou que ele tinha muita habilidade, sim, e depois, no final da sua carreira, ele mostrou uma outra qualidade, que era servir os companheiros, como deixou Edmundo na cara do gol, como deixou outros jogadores daquele time do Vasco de 92, 93. Falando ainda do Roberto Dinamite no auge da carreira, ele sai do Vasco para o Barcelona, e isso me marcou muito também, e eu lembro de ter visto isso na fita do Roberto Dinamite. Ele vai para o Barcelona, não se dá bem lá, e o Flamengo quis trazê-lo para formar aquele time do Flamengo dos anos 80. E o Vasco, através de Eurico Miranda, foi e atravessou a negociação, trazendo ele para o Vasco de volta. E logo no primeiro jogo dele, contra o Corinthians no Maracanã, se não me engano, em 1980, ele faz 5 gols e foi um belo cartão
de visita, de boas-vindas aí, de um bom retorno do nosso grande Roberto Dinamite. Então, esses detalhes fazem com que a gente se encante, não tem como não se encantar. Um time que o Vasco tinha em muitos momentos muito inferiores a outros adversários, e o Vasco era simbolizado principalmente pelo Roberto Dinamite e pelo que ele representava e que impunha de medo nos adversários. Roberto Dinamite, que é o maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, fez 709 gols com a camisa do Vasco, é o maior artilheiro de todos os clássicos cariocas. Não tem como deixar de homenagear esse grande ídolo, esse eterno. Ídolos não morrem, ídolos são eternos. E eu tenho certeza que onde quer que ele esteja, ele vai estar batendo uma bolinha lá com outros grandes jogadores que já partiram. Há pouco tempo foi o nosso grande ídolo nacional aí também, maior, Pelé. E é um momento triste, mas é um momento também de trazer boas lembranças e boas recordações desse ídolo vascaíno e, acima de tudo, um ídolo nacional. Eu acho que cada um tem suas histórias e compartilha suas histórias aí do Roberto Dinamite, como você viu, qual foi a primeira vez que você foi no estádio ver Roberto. Se você realmente é vascaíno e torcedor, você realmente vai ter esse momento aí na cabeça, na lembrança para sempre. O meu eu já revelei aqui, foram momentos de vídeo, porém foram momentos que me fizeram ficar encantado. Não pude ver no estádio, porque eu era muito criança, então não consegui ver o Roberto no estádio, mas eu vi por vídeo e isso me formou vascaíno, o vascaíno que eu sou. É isso, fiquem com Deus aí, saudações vascaínas sempre, fui!